Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lady Delas, essa iniciativa do Pilar Educacional da Lady Haiti, que promove esse espaço de conversa entre mulheres, suas carreiras, seus desafios, né, e as suas conquistas. Hoje a gente vai falar com uma potência, né? Fiquei impressionada com o currículo dela. Estou muito feliz de te receber aqui, Neiva Lacerda, certo? Certo. Obrigada por ter vindo, obrigada por aceitar o convite. Estou impressionada com a sua trajetória, com a sua energia e a consistência da tua carreira. Obrigada por vir aqui partilhar isso com a gente, né? Então, eu queria começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da tua formação, como é que você chegou aonde você está. Legal, Tati. Poxa, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma formação que remonta lá da época de menina, né? Então, assim, comecei a estudar mecatrônica. Legal. Ainda lá na adolescência, né? Onde era uma época que as salas eram essencialmente masculinas, né? Então, éramos 2 mulheres para quase 50 meninos. Foi né? colegial técnico? Foi colégio técnico. Legal. Foi o que hoje é a ETEC, Centro Ai, Paula saúde. Souza, aqui em São Paulo, né? E aí foi incrível. E eu venho de uma história que meu pai queria uma filha professora, e eu falei, não, eu vou estudar mecatrônica, né? Vai ser bem assim. E foi muito melhor, assim, muito melhor sobre todos os aspectos. E saí do mecatrônica, fui fazer computação, porque o curso de mecatrônica, né, ali nos anos 90, ele era tão intenso, né, que era quase uma engenharia. Então, quando eu saí, eu falei, não, eu acho que eu tô meia engenheira, então acho que eu não preciso estudar mais 6 anos. Talvez em 4 eu já consiga. Eu já trabalhava na área, Legal. eu finalizei, né, o curso de mecatrônica já efetivada na área. Então, a faculdade de ciência da computação, que foi a primeira que eu fiz, ela acabou vindo para complementar ali aquele momento que se vivia a tecnologia ali do final dos anos 2000, né? Desculpa, do final dos anos 90. Tá. E foi demais, né? Eu acho que, assim, eu muito me identifico, eu sou a menina nerd, né? As pessoas olham para mim e falam, não, você não é uma nerd personificada, você não tem cara de nerd. Mas eu sou e eu gosto de ser. Acho que, acima de tudo, eu gosto de ter essa visão, esse olhar bem técnico, de entender o detalhe, de debugar quando tem que debugar e fazer o que precisar ser feito. E fui construindo a minha trajetória em cima dos locais que eu passei, sempre em áreas essencialmente técnicas e em atividades voltadas lá atrás ao que era centro de processamento de dados, né? E hoje... Pois é, né? Deu gatilho. Deu gatilho agora. A menina do processamento, a menina do PD. A menina do PD, né? A menina do PD. A menina que trabalha na sala gelada, né? Isso. Era um pouco disso. Então, assim, é muito legal. Até quando eu trago essa fala para as gerações atuais, né? Falar assim, quando eu estudava não tinha internet, né? E aí as pessoas olham para mim assim, eu falo, gente, quando eu estudava não tinha internet. Então, assim, o que hoje vocês usam a inteligência artificial para auxiliar na construção de trabalhos diversos, a gente usava livros, né? Então, a gente usava livros e era uma época que nós não podíamos nem xerocar os livros, fazer fotocópia dos livros. Então, tínhamos que resumir, era na mão, era no papel almaço, era no lápis, né? Era na borracha, né? Então, isso foi uma construção muito importante. E aí, dentro de tecnologia, quando eu digo assim, gente, eu vi mainframe, eu comecei a trabalhar com tecnologia quando o Windows não existia, né? E hoje eles poxa, mas é um sistema operacional básico. Eu falei, então, mas ele não existiu uma época. E é um privilégio nosso ter feito parte desse momento de transição. Sem dúvida. Eu acho que o colégio técnico, ele é essencial na formação, e eu sou muito fã, fiz ET Lauro Gomes, então eu sou muito fã, né, do processo da formação técnica, principalmente pela antecipação de preparo. Né? A gente teve, eu sei, né, o currículo técnico, ele é muito diferente de uma educação regular, né, do ensino tradicional das escolas. Então, quando eu saí do técnico, eu tive que fazer um reforço de matérias que não eram tão vistas, mas em compensação eu tinha um conhecimento em outras áreas muito mais profundo. E como você falou, as aulas de cálculo, por exemplo, nos deixavam equiparadas a universitários já. Sim. Então, era muito legal. Que bom saber, né? Eu acho que esse recado, ele é importante, né? Porque como eu sempre reforço aqui, nosso papel, nosso propósito aqui nesse podcast é fortalecer o conhecimento das meninas e trazer mais mulheres para as carreiras, não só das áreas de exatas, como eu venho aprendendo, né? Os nossos desafios são muito mais amplos, mas mostrar que o caminho existe. Ele não é mágico, não é instantâneo,
mas ele existe e ele requer estudo. E ele é super possível. Exato. Né? Ele é super possível. Ele está cada vez mais acessível. Isso. Né? A forma de buscar os conteúdos de qualidade hoje é muito mais fácil do que foi para a gente. E está tudo bem, isso não é uma mágoa. Né? Isso é uma feliz constatação de que, olha, garotada, venha, meninas, venham. Sabe? É disruptivo. Né? E é interessante viver essa disrupção. Eu acho que a gente passou, né, por uma abertura de caminho. Eu converso com algumas gerações mais novas e eu percebo que algumas salas ainda estão muito desproporcionalmente ocupadas, as mulheres não estão presentes onde poderiam, mas a gente vem chegando gradativamente, né? Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre essa identificação da tecnologia, como é que você experimentou, né, essas áreas de TI lá no começo, para você se posicionar, né, com esse foco em governança e alinhamento estratégico. Então, eu queria entender um pouquinho. E eu falo porque eu transitei também, né, por qualidade, governança, vou fazer gestão de projeto, vou tentar ser programadora, sou uma péssima programadora, graças a Deus. Então, assim, tem um monte de coisas que a gente tenta, não é isso. Como é que você se achou nesse lugar que você ocupa? É engraçado, né? Eu vejo muito, primeiro, como um perfil pessoal, né? Legal. Quem é a Neiva, né? Quem é o CPF Neiva Lacerda? É uma virginiana chata, sistemática, com atenção extrema a detalhes, né? Com uma autocrítica gigante e tudo isso que todo mundo acha dos virginianos, e sim, é verdade, somos assim, né? E como todo mundo, você não começa numa área estratégica, né? Então, eu comecei lá no mainframe, eu acabei de te trazer essa fala, né? Então, assim, eu passei muito cabo, fiz muito código, também não gosto. Acabamos de encontrar um ponto em comum. Graças a Deus. Péssimas programadoras. Poxa, Neiva, mas você fez ciência da computação, você estudou 4 anos para se tornar uma desenvolvedora. Pois é, todos os códigos que eu escrevi foram durante os 4 anos da graduação. E nesta época eu já estava atuando na área, né? Então, assim, e eu atuava na área de infraestrutura. Por quê? Porque foi o início da construção, da concepção, de montagem de data centers, né? Os mainframes estavam deixando de ser utilizados e a gente estava vindo para a tecnologia próxima do que a gente tem hoje, né? Da ideia de ter um centro de processamento de dados, de data center, de equipamentos distribuídos ali. Então eu fui passando por tudo isso e foi uma escola incrível no sentido de aprender de fato como se fosse uma cartilha, né? Eu aprendi as vogais para depois aprender as consoantes, para depois montar as sílabas, para no final eu escrever a minha história, né? E aí, dentro das posições de liderança, obviamente, eu comecei nas posições de operação, né, como supervisão, como coordenadora e por aí vai. Depois, operações necessariamente mais técnicas, monitoramentos 24/7, que eu adoro, né? Então, assim, missão crítica e crise, para mim, é algo que me brilha os olhos. Talvez a gente fale sobre isso. Vamos falar, porque eu vi aqui que realmente tem muita coisa para você contar pra gente. E aí, eu cheguei em governança, por quê? Né? Para fechar aqui essa linha de raciocínio. Como boa virginiana, eu sempre senti muita falta de uma documentação eficiente, de um controle claro, que fosse perceptível para todo mundo, que alguém que não fosse necessariamente de tech fosse capaz de ler e entender aquele conteúdo, né? Então, eu sempre tive esse olhar. Poxa, alguém precisa fazer, né? E aí eu comecei a fazer. E depois eu entendi que isso era governar, né? Era criar toda a sistemática ali de regras, de processos, de metodologias, né? De formatos que deveriam ser seguidos e que, caramba, isso é governança, né? Então, quando eu me descobri dentro de governança, eu falei, eu já faço governança, eu só não sabia que eu fazia, né? E aí, poxa, Ney, como é que você levou isso para o alinhamento com o negócio? Eu sou uma pessoa que eu tenho a necessidade de ter um entendimento claro de que o meu interlocutor está ciente do que eu estou fazendo, né? Então, negociar, para mim, é sempre muito fundamental. Então, assim, se eu vou defender alguma coisa, eu preciso que você entenda o porquê que aquilo é importante, o propósito que eu tenho em te mostrar esse projeto, essa solução, essa transformação. E isso é muita conversa, isso é muito ensino. Eu preciso levar para que as pessoas entendam. De novo, é a mesma cartilha, né? E aí eu comecei a alinhar a estratégia.
e alinhar com o negócio, porque para você alinhar a estratégia, você precisa entender o negócio que você está inserido naquele momento, né? E aí, então, foi algo orgânico. Eu costumo dizer que, assim, eu passei por tudo o que a tecnologia me proporcionou e eu tenho uma gratidão infinita por isso, que é o que tu falou, Tati. Eu acho que, assim, nós somos uma geração que a gente está vivendo, né, e olhando e sentindo toda essa construção e não dá para imaginar o que os meus netos vão estar vivendo, entendeu? Mas eles vão poder falar, pô, a minha avó veio antes da internet. E isso é muito legal. Eu acho que tem essa questão, né? Porque hoje, quando a gente vê a formação dos profissionais em tecnologia, a gente até vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre os perfis, os papéis, a maneira de liderar essas equipes. Mas quando a gente fala sobre a construção dessas carreiras, hoje você tem alguns hypes, você tem alguns caminhos que acabam se tornando, putz, você precisa ir por aqui. E no nosso momento de escolha, ou principalmente eu falo da minha experiência, isso não tinha. Se você fosse bom e tivesse encontrado, e eu acho que isso que você trouxe é o essencial, você trouxe as suas competências pessoais e aplicou na tua carreira. Então, quando a gente encontra esse lugar em que as coisas se convergem ao invés delas conflitarem, e você não sofre o dia inteiro, né? Aquele incômodo para, putz, o que eu tô fazendo aqui? Que eu tô fazendo não aqui? É o que eu gosto, não tô fazendo o que eu quero, né? Você pega uma pessoa que é programadora e tenta pedir para ela fazer documentação, você criou não funciona, né? Você tem um criou caos, você tem um Exato. caos na equipe. Mesma coisa, pegar uma pessoa de infra e pedir para ela ficar acompanhando o funcionamento do sistema. Não, pelo amor de Deus, vai fazer teste com o usuário, não vou. Né? E é muito legal isso, essa convergência de competências que você mesma conseguiu identificar ao longo dessa trajetória, mas a gente não tinha essa forçada de barra para o hype. Né? Então, assim, não tinha esse direito, putz, você precisa e você vai aprender a codar, tem que ser Python. Se você não aprender Python, esquece. Se você não aprender tal coisa... Não, nosso tempo, cara, tudo dava caminho, né? Se você tivesse competência, propósito, disposição, estudasse para chegar, dava, né? Tudo dava pé. E a gente fala um pouquinho sobre esse alinhamento entre tecnologia e objetivo de negócio, né? Eu vejo que esse continua sendo um grande desafio. Como executiva, passei esse perrengue, né, de ver a galera desconectada. Então, hoje ainda, com a história... e aí a gente não passou nem 10 minutos sem falar em IA, porque a gente já vai falar disso, mas quando a gente fala sobre os projetos agora, né, essa demanda exacerbada de todo mundo querer uma IA para chamar de sua, esse desespero todo, a gente volta lá para os anos 2000, quando todo mundo queria um ERP para chamar de seu, sem se preocupar quanto custa, para que serve, e sem colar TI com o negócio. Então, hoje ainda eu vejo as áreas de TI com roadmaps de projeto, planejamento estratégico, indo para o lado da tendência, do que é legal de fazer, mas eu vejo um negócio precisando de outras coisas. E você fala muito bem sobre essa conexão, né? Eu queria saber de você, né? Como é que você trouxe esse olhar da TI deixar de ser um centro de custo e deixar de ser aquela galera que só dá despesa e que mal atende o chamado, para essa turma que realmente agrega valor para o negócio? Essa foi uma jornada realmente intensa dentro dessa minha construção dos anos aqui em tecnologia. E a primeira coisa foi a Neiva entender que eu não era o centro de custo, porque nós fomos drivados para isso, nós aprendemos dessa forma. A gente aprendeu, quando a gente estudou, que a gente gasta dinheiro, a gente gasta dinheiro. E a partir do momento que eu tive a consciência de que, peraí, ok, eu gasto dinheiro, mas eu sustento, eu sou pilar. E eu não posso ser pilar frágil. Né? É que nem aquele joguinho de Jenga, né? Você vai tirando as pecinhas e aí, assim, não pode cair. A torre não pode cair. Né? E toda hora você movimenta as peças porque mudam, né? Sim. As necessidades, tudo. Então, a partir do momento que eu tive essa consciência, eu falei, eu preciso entender o negócio. E aí eu comecei a me aprofundar no entendimento do negócio ao qual eu estava inserida. Né? Então, assim, eu passei por indústrias, né, de diversas frentes, eu passei por telecomunicações, né, eu passei por área financeira, eu passei por serviços. Então, são mercados e negócios completamente diferentes. Eu comecei a entender que o que funcionava numa indústria que era química não funcionava numa indústria de bens de consumo, né? E eu fui bater lá na porta do negócio e falar,
eu preciso que vocês me ensinem a entender vocês. Porque a partir do momento que eu começar a entender vocês, eu consigo te entregar soluções de tecnologia que você vai conseguir alavancar o valor para a companhia. É isso. Né? Então, assim, foi um exercício muito grande de resiliência e, para mim, pessoalmente, de humildade, no sentido de, olha, eu não sei negócio, a minha cabeça pensa 0 e 1. Eu necessariamente vejo um fundo preto e verde subindo na minha frente. Eu sou assim, eu sou Matrix. Então, eu preciso passar a entender o negócio. A partir do momento que eu comecei a entender e andar abraçada com a definição de planejamento estratégico, de plano diretor, de tudo isso, de companhia, de negócio, eu comecei a sustentar a tecnologia de uma maneira muito mais tranquila. Defender budgets, defender projetos, melhorias, transformações, trocas, evolução de tecnologia. Tudo isso aconteceu de uma maneira flat. Por quê? Porque eu já tinha entendido qual era o contexto e, principalmente, a necessidade do negócio de gerar o valor. Né? Porque o valor que eu trago aqui não é o valor financeiro de um saving de budget, que sim, eu acho que é nosso papel, temos que fazer. Mas qual que é o valor que você agrega para o teu cliente, negócio? O que você vai fazer como tecnologia diferente para o teu cliente dentro da companhia para que ele te esqueça? E eu acho que pelo menos essa é a minha grande sacada, porque as melhores áreas de tecnologia que eu passei, que eu liderei, foram as áreas que foram esquecidas na companhia. Quando a gente não é lembrado, é porque tá tudo funcionando redondinho. A engrenagem, ela tá perfeita, ela tá lubrificada, ela vai na velocidade que tem que ir, as entregas acontecem. Quando começamos a ser lembrados, geralmente são as crises, geralmente são os problemas, são os entraves operacionais. Foi aquilo que a gente deixou de fazer por não entender o que o negócio precisava. Né? E eu acho que você traz alguns insights importantes, né? Eu gosto muito dessas conversas, porque elas vão fazendo a gente refletir, né, sobre alguns pontos de vista. E recentemente, até num painel, numa palestra e tal, eu comentava, né, com outras executivas a dificuldade que tem sido colocar as equipes sintonizadas ao negócio e passar para uma pessoa que foi formada tecnicamente, e a gente brinca porque durante alguns anos a gente é colocado num lugar de ser supremo, né, conhecedor e dominador de sopas de letrinhas que ninguém entende, e quando a gente diz para essa pessoa, se desfaça dessa vaidade tecnológica, porque você precisa trazer ROI, você precisa ajudar, né, e muitas vezes esse ROI intangível, que hoje se fala muito, que é o reputacional, né, a reputação das marcas também está atrelada a adoção tecnológica, de cibersegurança, que seja, para você não expor dados, para você se mostrar como empresa inovadora, mas também por outros aspectos no uso da tecnologia, né? O quão engajado você é, o quão moderno é. Então, mudaram um pouco as coisas e a gente tem esse desafio. Quero trazer isso para falar um pouco sobre liderança, né? Você tem aí, e a sua área tem uma demanda muito forte nesse mix de profissionais. Então, você tem skills muito mesclados dentro, né? Quando se fala de governança, você tanto produz para eles quanto recebe deles, né? E como é que você se sente? Porque eu acho que tem uma questão aí que é muito filosófica e pessoal, né? Como é que você lidera e desenvolve esses times para que eles alcancem a alta performance, para que eles saibam se portar diante de crises? Divide um pouquinho com a gente. Começa tudo com uma escutativa. Boa. Tá? Então, assim, de fato, eu preciso me despir de novo, né, dos dogmas e escutar. Primeiro, o time. É fundamental escutar o time. Um alinhamento claro, né? O olhar de virginiano, de novo, o perfil, né? Então, é realmente escrever, deixar ali para que não haja dúvidas sobre o que é importante, o que se espera da área de governança nesse ciclo que você vai estar vivendo, né? Qual que é a entrega que vai estar mais alinhada com a entrega do resultado do negócio, né? Então, esse é o primeiro ponto. Todo mundo precisa ter a clareza suficiente de que vamos caminhar para essa estrada. Primeiro ponto.
Se não for assim, não funciona. E tem que começar por isso. Em governança, a gente tem que começar assim. Então, é todo mundo na mesma página, tá? Se tiver todo mundo na mesma página, esse é o primeiro passo, né? Um segundo passo, que é importante na liderança das equipes, esse olhar de trazer o negócio para dentro do que nós precisamos fazer. Só que não é um negócio que tem que vir bater na minha porta. Sou eu que tenho que ir lá abrir a porta e perguntar se eu posso entrar, né? Então, a partir do momento que eu, como governança, levo a importância de, por exemplo, definir controles, mas que eu mostro que aqueles controles, aqueles processos, aquele formato, eu não vou deixar a empresa menos ágil, eu não vou burocratizar o dia a dia da companhia, eu adquiro a confiança, eu adquiro o respeito nesse entendimento. E aí eu deixo o negócio na mesma página que o time já estava. E aí o time passa a entender o negócio. Por fim, credibilidade. E o que eu estou chamando de credibilidade? É apresentar de maneira clara quais são as oportunidades de melhoria, o que foi visto, porque o time de governança, ele é um time neutro. Ele é um time dentro de áreas de tecnologia, áreas de segurança da informação, áreas de compliance, áreas de auditoria. Cada empresa coloca a governança dentro de uma estrutura. Sim. E que essa governança de tecnologia, ela precisa obrigatoriamente estar alinhada com a governança corporativa para estar ligada e abraçada ao negócio. A partir do momento que você tem essa confiabilidade, você pode ter, né, a chance de apresentar com a máxima credibilidade possível quais são as oportunidades de melhoria que você identificou nos mapeamentos e dos controles que você trouxe, né, e que você implementou. É muito comum, eu vejo isso acontecer toda hora, né? De quem está inserido ali dentro de um contexto, seja bolha, seja caixa, cada um usa a metáfora que preferir, não consegue olhar de uma maneira diferente. Nós, de governança, que temos esse olhar. A gente, eu costumo explicar para os mais novos assim, eu falo, eu sou o drone, eu vejo de cima. Eu vejo de cima. Então, assim, eu tô olhando tudo que está acontecendo, eu tô vendo como todas as pessoas estão agindo. Se eu for trazer outra metáfora, se tiver um grupo de dança, eu vou saber quem está levantando o braço no tempo errado, na perna, quem está fora do ritmo, quem está fora de sincronia. Esse é o olhar de governança. E governança precisa ter a credibilidade e a confiança de trazer isso para a mesa. E a partir dessa construção, e isso estando na mesa, de novo, a gente define lá no planejamento estratégico o que a gente vai fazer primeiro. O que é mais importante para a companhia, né? Qual que é o momento que a companhia vive, né? A gente vai assumir riscos, porque a gente já vai ter mapeado e talvez a gente tenha que tomar uma decisão difícil no sentido, olha, isso aqui é um problema sim, mas eu não posso mexer nesse agora. Eu preciso priorizar. As equipes são finitas, né? Sim. Então, todo esse olhar me traz essa construção na gestão do dia a dia do time. Né? Por isso que no final eu começo escutando. O que você viu lá quando você abriu a porta e entrou? Né? Qual que é o teu olhar sobre isso? Muito bom. E eu queria te perguntar se você acha que quando a gente fala sobre um pouco essa questão, ela traduz também um pouco do que você faz, né, em relação a controles internos e tudo mais, e a maneira como você coloca isso de uma forma, talvez, mexendo até com a cultura da organização, né? Eu acho que tem um match aí. Mas eu queria saber um pouquinho, você falou sobre isso, né? Facilita. O planejamento, ele cria caminhos na gestão de crises. Porque você sabe o que é o foco de incêndio, você sabe aonde estão os problemas, você sabe atuar. Mas isso também depende de competências pessoais, né? E aí eu dividindo só uma historinha rápida, mas o maior problema que eu já enfrentei na minha carreira foi um outage que trabalhou com rescaldo de 4 meses, né? Foi horroroso. E a gente começa a dizer que as pessoas se revelam, não quando tá tudo bem. Você vai descobrir cultura, você vai descobrir o punch organizacional na crise, né? E é muito ruim você ter surpresas no meio de uma crise.
E eu acho que isso também vem, né, das suas competências pessoais, e que você, obviamente, aprimorou para tudo isso. Mas conta um pouquinho qual é a tua, não vou chamar de mágica, mas assim, qual é, né, como é que a tua experiência te ajudou a moldar esse comportamento resiliente, né, diante das crises, na gestão de risco? Como é que foi tudo isso construído? O olhar de crise, né? A gente trabalha para não ter crise, né? Você paga seguro de carro para não usar. Isso. É um pouco disso, né? E o que diferencia isso, né? São 30 anos ali dentro do contexto e levando em consideração. Então, eu comecei a entender que sempre haveria uma crise, Tá. e não importa o tamanho do outage, ele existiria. O que me diferenciaria do comum? A velocidade de resposta em solucionar a crise. Boa. Então, entender que é uma crise, declarar que é uma crise, aceitar que você está numa crise e começar a tratar a crise. Porque dentro de operações de missão crítica, e aí também passei por várias dentro desses mercados que eu já trouxe aqui para vocês, existe ali um comum que, poxa, eu não quero declarar uma crise, porque talvez se eu declarar uma crise, os processos vão ser mais burocráticos, eu vou ter que subir para o board, eu vou ter que contar para gente que não sabe, então eu vou ficar aqui fazendo, né, dando um jeitinho, uma coisa muito brasileira, né, eu faço aqui o jeitinho brasileiro para não contar que isso é uma crise. Não faça isso. Declare a crise, enfrente a crise como crise. Né? Existem os processos para isso. Os times em salas de crise, eles são absurdamente multidisciplinares. Absurdamente multidisciplinares. Sim. Então, qual que é o seu papel? O seu papel é liderar, né? Esses times. Então, dentro de uma crise, vai ter alguém que não tem que falar na call de War Room. Ele tem que estar focado na tela, né? Quem é que vai articular? É o gestor da sala, né? Quem é que vai levar para o board? É a liderança técnica de tecnologia. Quem vai atualizar todo mundo? Então, entender o papel de cada pessoa dentro da gestão de crise facilita. E outra coisa, Tati, a partir do momento que a gente declara uma crise, ninguém resolve nada sozinho. As outras áreas de suporte já sabem que existe uma crise. Então, se eu precisar de ajuda e pedir para você estender a mão, você vai estender rápido, porque você sabe que você está em crise. Isso. Só que se eu não contar para ninguém, eu ficar ali dando aquele jeitinho... Né? E eu acho que tem muito disso da questão do... E eu sempre, né, reforço, a gente não muda de sentimento, não dá para deixar em casa quem a gente é. Sim. E chegar na empresa e falar que a gente vai ser diferente, né? E é muito engraçado, porque em alguns momentos, e aí são as minhas sinapses, né? Eu brinco, eu tô conversando com a virginiana e eu sou a sagitariana padrão, olha, né? Só. Então, a cabeça no fantástico mundo de Bob, né? Como a gente brinca, é a viagem aqui. Mas muitas das vezes é a criança fazendo arte sem querer admitir o problema, né? Isso. E aí, quando a gente pega esse comportamento na equipe, a minha vontade sempre é fazer uma piada, dar uma risada, mas a gente sabe que eles precisam aprender a responsabilidade sobre isso que você trouxe, né? De declarar a crise e lidar com ela. Então, isso também faz parte da maturidade da área de tecnologia. Que muito é algo bom. que é construído com o time, né? E a partir do momento que a gente faz isso, estabelece a confiança, cria esse elo, as pessoas se sentem responsáveis, as pessoas se apropriam dos problemas. Então, assim... Gente, o problema ele vai existir sempre, né? O tempo que você demora para responder e aceitar que isso é um problema. E é legal quando a gente começa a ver os sinais, né, da missão cumprida. Então, é o time levantando. Gente, errei, temos um problema. Preciso de ajuda, vamos resolver com muita maturidade, entendendo Sim. que é para isso que aqui estamos, né? Muito bom, muito legal. Falando um pouquinho sobre todo esse caminho, tem outras competências que aparecem e que elas dizem respeito à relação interpessoal, né? Eu trabalhei com muita gente de tecnologia que a primeira frase é assim, não gosto de gente, eu gosto de computador. Eu trabalho com máquina porque eu não gosto de gente. Eu falei, então, te dar uma notícia triste, né? A gente trabalha com pessoas, para pessoas, através de pessoas. Se você não for capaz de ouvir o problema, entender o problema, conversar,
não vai rolar, né? Uhum. E não tem tecnologia que substitua isso aqui que a gente está fazendo agora. Não tem, a IA não vai fazer É a isso. conexão humana. É E a isso. IA não vai fazer e não tem tecnologia que vá fazer. Por mais que você tente simular, né, e o nosso próprio cérebro tem capacidades absurdas de dissociação do que é real. E a gente sabe que existem experimentos, então quando você se coloca no pensamento, simulando situações, você reage organicamente como se aquilo fosse real, isso aqui não vai rolar, né? E como é que você você criou, né, um destaque teu nessas habilidades até para chegar numa posição executiva, até para estar onde você está? O que você fez ali, né? Ou o que você acha dessa competência para você chegar nesse lugar? Tati, eu vou fazer uma revelação agora. Bora. Eu já fui essa pessoa. Eu escolhi estudar mecatrônica porque eu não ia precisar lidar com gente. Que bom! Como foi se decepcionar com isso? Né? E aí eu me decepcionei profundamente. Mas eu amo tanto o que eu faço que eu entendi que Paga o preço. eu preciso lidar com gente, né? E aí, a partir do momento que, principalmente quando você vai saindo, né, da necessariamente posição ali mais operacional e começa a ocupar uma posição meio e construir todo esse alinhamento estratégico, eu entendi que eu precisava parar de estudar o 0 e o 1. E eu precisava estudar sobre pessoas. Eu precisava aprender a calibrar pessoas. Eu precisava entender as pessoas. E primeiro, antes de tudo, eu precisava me conhecer como pessoa. Que era algo que, assim, né? Eu achava que eu conhecia a Neiva. Não conhecia, né? Então, quando eu tive a clara certeza e convicção de que você não vai conseguir só trabalhar com a caixa, e se essa caixa te tirar do sério, você tira ela da tomada, você desliga e tá tudo bem. Ou se você quiser jogar a caixa do andar que você tiver e ela esfarelar no chão, lá no térreo do prédio, desde que você não acerte a cabeça de ninguém, ela não vai reclamar. Isso. Né? Eu fui estudar gente. Então, eu comecei a levar a minha formação de escola, de MBA, de pós-MBA, né, de treinamentos de perfil psicológico em cima de programação neurolinguística pra gente. Boa. E vou te contar, os últimos 15 anos eu tô estudando gente. Porque as pessoas mudam. E aí você trouxe isso um pouco no começo do nosso papo aqui na sua fala, quando eu preciso entender o tom que eu falo, eu preciso entender o momento que eu falo. Falar com uma mulher é diferente do que falar com um homem. Hoje vivemos essa transição geracional. Já tive pessoas no meu time muito mais velhas que eu e muito mais novas que eu. Né? E aí eu tinha que colocar os dois para conversar e mediar o conflito, porque esse cara que era muito mais velho, ele não queria aceitar o que o outro cara que era muito mais novo e podia ser o filho dele falava, né? Poxa, eu tenho toda essa experiência e você acha que você é quem? Calma, né? E é algo que é absurdamente comum dentro da área de tecnologia. Eu acho que não só na tecnologia, Ney, vou fazer só esse parênteses, porque eu acho que é cultural e é nosso, como seres humanos, ter aprendido que os mais velhos são mais sábios e desrespeitar a opinião dos jovens. Né? A gente veio de gerações do manda quem pode, obedece quem tem juízo, hierarquicamente. Então, a criança não tem vontade, a criança não diz sim ou não. E, ao mesmo tempo, os mais velhos determinam o funcionamento da casa, a questão orçamentária, se sim, se não, se nunca e quando. Então, a gente vem dessa cultura. E aprender a escutar, como você trouxe, a tua escuta ativa, não tem viés de quem está falando, eu estou escutando. Né? E eu acho que isso também é um desafio, porque as pessoas vêm desse lugar, né? E a gente aqui falando de soft skill, né? Aprender a ler as pessoas também me ensinou a ter respeito. Né? E quando eu trago o respeito, eu quero dizer o seguinte, que divergir é fundamental. Ter a discussão é o que te leva para o passo além. Numa discussão você pode subir uma escada inteira, não só um degrau. Porque pontos de vistas diferentes sempre agregam, desde que sejam feitos com respeito.
né? Então, isso você não tem com equipamento. Não, É você que insere o código. É você que configura, né? Se a UX for mais amigável e você for ali nos cliques, entendeu? Como ser humano você precisa. Então, hoje, esse é o soft skill mais importante na minha leitura. Se eu tiver que formar um time, eu vou olhar para isso primeiro. Porque, no final das contas, a parte técnica você ensina. Tá fácil encontrar conteúdo e tem muito conteúdo de qualidade. Soft skill você demora mais para ensinar. Boa. E eu vou aproveitar que a gente está falando um pouco sobre essa questão, né? E acho que é importante a gente reforçar o papel de parceiros dentro do nosso negócio. Assim como a Lend IT tem, né, esse papel estratégico no desenvolvimento e na aceleração das áreas de tecnologia, quando a gente pensa, né, em trazer skills técnicos e trazer a adoção de novas tecnologias para um ambiente que já fala de negócio, que já está bem construído, né, é o tipo de parceiro que pode contribuir. Me conta um pouquinho sobre essa questão do balanceamento, né? Por quê? Porque quando a gente está ali no ambiente que a gente constrói governança, sabe aquele momento em que assim, putz, estou em flow, tá dando certo, tudo bem. Mas eu preciso trazer inovação para dentro, eu preciso estimular a inovação, eu preciso ao mesmo tempo aumentar a minha exposição a risco, a complexidade operacional da empresa, eu preciso trazer novas falas, né? E muitas vezes elas se misturam com o trazer alguém de fora também para se misturar com quem está dentro. Como é que você lida com isso? Ou que dicas você traz para que a gente consiga construir esse cenário? Dentro desse contexto, eu vejo assim, são duas coisas. Essencialmente, você vai começar a mexer com cultura e não tem outra forma de fazer, de novo, né? Os controles vão te trazer visões, né, de possíveis mudanças na cultura que precisam ser acordadas com todo mundo. Então, esse é um primeiro ponto. Entender que a cultura não é algo que é fixo. Ela é viva. Ela muda de um dia para o outro. Ela pode de manhã estar de um jeito e no final do dia estar de outro. Porque cultura teve uma não crise. É lei. Exato. Obrigada pela fala. É isso. Melhor definição. A cultura não é lei. Né? Não é algo a ser seguido. É algo a ser vivido. Né? É algo a ser demonstrado como exemplo. Né? Se você vive e acredita na cultura, você se torna exemplo dessa cultura. Né? Então, uma área de governança ela começa a ter as visões daquilo que se pode fazer diferente dentro da cultura. E isso é transformação digital. Isso é inovar. Não é mais do mesmo sempre. Né? Vou dar um exemplo de workframe. Todo mundo não faz o white do jeito que está lá no book. Porque todo mundo, né? Não mesmo. Todo mundo pega lá o white, o COBIT, o NIST, não importa o workframe que você queira escolher, traz para dentro de casa e você faz ali do seu jeito, né? O que é fazer do seu jeito? Você coloca na sua cultura. Só que tem hora que você precisa melhorar como empresa. Por quê? Porque os teus talentos lá dentro mudam também. Os profissionais, eles rodam, né? Sim. E eu não estou falando de turnover, eu estou falando de oxigenar mesmo, de pensar diferente, né? De trazer pessoas individual. de maturidades individuais e todos esses contextos. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, aí, de novo, eu vou bater lá dentro do negócio. Eu vou bater lá dentro da área de pessoas e falar assim, poxa, a gente precisa começar a olhar para isso aqui de uma maneira diferente. Porque, olha só, eu tenho números, eu tenho dados, eu tenho fatos, eu tenho argumentos, eu estou te mostrando que dá para fazer de outra forma. Só que para fazer de outra forma a gente precisa mudar. Vamos mudar? Quem que topa? Então começa nessa cultura. Legal. Né? Quando você fala de olhar externo, né, é muito a visão de quem vem de fora, de uma consultoria propriamente dita. Porque se você está inserida dentro do contexto, você está ali orbitando dentro da sua cultura e da forma como você faz as coisas e está operando flow, né? Eu tenho uma característica pessoal, Tati, o flow me incomoda. Assim, a minha mãe falava que eu sou sujeita inquieta. Eu sempre fui a criança que ficava se mexendo na cadeira. Eu dava trabalho para a professora em sala de aula porque eu não conseguia ficar, né? E não era uma questão de hiperfoco e tal, não. É porque eu sou inquieta por essência, né? Então, assim, se tá tudo bem, tem alguma coisa que dá para melhorar. Você tem que encontrar o quê?
E a partir do momento que você pode encontrar essa oportunidade de melhorar algo ou fazer diferente, seja para experimentação, tá? Porque isso também é transformação. Olha só, tá tudo bem e tal, mas o que vocês acham da gente fazer isso daqui diferente? Vamos testar? Vamos pilotar? Vamos ver o que acontece? Você faz ali, ó, um nicho controlado, né? Só um pedacinho. Experimenta, né? Experimenta. Deu errado, tá tudo certo. Faz parte do processo. Voltamos, já sabemos fazer. Aprendemos, né? Vamos buscar novos aprendizados. Então, esse é o caminho que eu acredito. E eu queria te contar que eu vou até brincar aqui com o nosso assistente interno aqui de sala, mas 100% de aproveitamento. Todas as conversas com as mulheres potentíssimas que a gente botou aqui, com currículos fantásticos, 100% de aproveitamento na palavra inquietação. Nenhuma de nós nos conformamos com o status quo, nenhuma de nós acreditamos que as coisas já estão prontas e nenhuma de nós olha para absolutamente nada ao nosso redor achando que aquilo é o melhor que podia ser. Então eu acho sensacional porque eu não tinha ideia do quanto a inquietação como característica pessoal foi uma das competências que levou as mulheres para os lugares onde elas estão. Então, assim, é muito legal porque todas trazem essa fala, em todas as entrevistas, a conversa passa por esse lugar, né, do incômodo, da inquietação, do excesso de perguntas, as engenheiras que desmontavam coisas para olhar como era por dentro, né, as automações, como se chegou nisso, o que se fez para... Os RPAs, fazia, como é que tá isso, por que não faz automático, por que aquilo tá desse jeito? E esse olhar questionador, né, fez muito parte de tudo isso. E aí eu queria só, para a gente começar a fechar, porque por incrível que pareça, a gente já conversou um tempão. Sério? Sério, tá uma delícia. Vamos marcar a sessão 2. Vamos marcar a próxima. Mas eu queria entender um pouquinho, um pouco desse papel de consultor, né, dessa visão externa. E já pedi para você falar um pouquinho também, né, sobre os conselhos para quem está chegando. Então, se você puder trazer para a gente aí um condensado, que eu acho que vai fazer sentido, é você falar sobre essa questão de quem está dentro e quem está fora, né, da imersão importante de você estar dentro da empresa. Eu mergulho na cultura, mergulho nos processos, defendo, mas eu não deixo de escutar quem está fora, né, quem vem do mercado. E um pouquinho do que você traz aí para quem está tentando chegar numa posição mais sênior dentro das áreas. Legal. Poxa, que tempo passa rápido, né? Quando a conversa tá boa, geralmente é assim que acontece. O dentro e fora, quem tá dentro basicamente tem que saber escutar, é a escutativa, né? E principalmente entender que quem está fora, né, no papel do consultor, do drone que está olhando, sempre vai ter algo a acrescentar, principalmente na visão de benchmarking de outras empresas de mercado, né, de outros mercados, né? Por que não tentar, né? Então, a partir do momento, o consultor, ele tem tudo na vida, tem o lado A e o lado B, né? Excesso de consultor não te dá identidade, não te cria cultura, você não se enxerga porque você tem consultores demais falando para você fazer coisas por caminhos diferentes, então você perde essência, né? Mas a partir do momento que você tem firme a sua essência e o seu propósito e busca uma opinião externa para um olhar que talvez você estando inserido, você não consiga ver, o consultor te traz isso com muita clareza. Com muita clareza, com muita propriedade. Por quê? Porque um consultor, ele orbita por muitas áreas, né? De atuação, de negócio, de profundidade, de maturidade. A gente quase não falou de maturidade aqui, mas assim, níveis mais altos de maturidade, níveis mais baixos de maturidade, como é que isso casa? E casa, sabe? Faz super sentido, né? Você que tem um nível de maturidade muito alto, de repente olhar para quem está começando e entender ali, não para você ir contar, faça assim, não, putz, está fazendo diferente, eu vou fazer o meu pilotinho lá, vou testar, né? Então, ter essa escuta e aceitar, né, isso de quem está vindo de fora é fundamental,
para crescimento, para transformação, para mudança de cultura. E o conselho é que, principalmente para as mulheres, para as meninas, tá? O meu conselho é para elas. É muito legal. É muito legal. Se você gosta, começa desde cedo, né? Hoje, você tem para crianças de 10, 11 anos a possibilidade de já criar códigos, de já criar aplicativos, que é uma porta de entrada. Entenda que é uma construção do processo. Para quem já está ali na média liderança, entenda que é uma construção do processo, é um caminho a ser seguido, né? Ninguém é Benjamin Button que nasce velho e vira criança, né? A gente evolui como ser humano, como cidadão, como profissional. Se a gente evolui, a gente aprende, e a gente aprende errando. Então, assim, se gosta, o meu conselho é faça com paixão. Muito bom. Talvez, eu acho que o grande desafio, né, ele tá também da gente descobrir o que a gente gosta de verdade. Sem dúvida. Né? Que não é o que está na moda, não é o que hype, estão dizendo para você fazer, é aquilo que faz, né, o nosso olho brilhar, o nosso coração acelerar, aquilo que dá realmente a satisfação no que a gente está fazendo. Eu tenho filhos e amigos, né, netos de amigos, assim, que vêm falar com a tia Neiva e, pô, tia, eu quero estudar tecnologia e tal, então eu vou lá e vou estudar IA, que é o hype. Nem me fala. Aí então, você gosta? Sabe o que é isso? É isso que você quer fazer? Você entendeu o que é isso? Você entende, né? Que para você chegar lá na IA, você tem que construir toda uma jornada, né? E aí, dependendo da idade, eu sempre faço analogia ali com anos escolares, né? Ninguém entra formado na faculdade, ninguém nasce doutor. Ninguém nasce doutorado, exato. Então, assim, você começa lá, no ensino básico, né? Fundamental 1, hoje em dia, que chama. Então, tem que passar. E aí, se passar, você vai entender. Ah, putz, eu me identifiquei, gosto de verdade, então eu vou apostar. Putz, eu achava que gostava porque todo mundo falava disso, porque tá na rede social, porque fala na TV, porque é a onda do momento pra gente usar aqui uma gíria mais, né, da nossa época. Não. Sai disso, né? Para quem quer aprofundar a discussão comigo, os mesmos netos, os mesmos filhos, eu falo assim, você quer estudar? Vai fazer estatística? Aí o pessoal olha para mim assim, estatística? Não quero fazer pesquisa eleitoral, tal, não sei o que. Eu falei, não. Estatística te dá raciocínio, te dá análise crítica, te dá o olhar de quem vai mexer com muitos dados, de separar isso nos cestos que você precisar separar. Olha desse lado, né? Qualifica, quantifica, né? E aí todo mundo fica olhando assim para mim e eu falo, não vai estudar IA agora. Você pode estudar IA em algum momento e vai precisar lidar com ela porque ela veio para ficar, isso é um fato. Entendeu? Mas não vai dar para cortar caminho. Não dá para cortar caminho. É isso mesmo. Eu vou pedir pra gente, agora eu faço esse momento de encerramento, mas eu queria saber de você um pouquinho, e aí a gente já pode conversar um pouco mais confortável e relaxada com aquela câmera ali, porque agora eu quero saber da parte um pouquinho menos profissional, um pouquinho pessoal. Queria que você dividisse com a gente, né? Eu digo que a nossa carreira, muitas vezes, a gente paga alguns preços. E se a gente não olha para eles, ou se a gente não equilibra o peso desse preço do que a gente está pagando ali, seja na capacidade de se desvincular das crises quando elas passam, seja na capacidade de controlar o cortisol, seja na capacidade... Enfim, tem um monte de coisas. Conta um pouquinho pra gente se tem hobby, se tem atividade, como é que é o sem crachá. O sem crachá, nossa, eu tenho hobby, tenho muitas atividades. Esse balanceamento é fundamental. Ele precisa acontecer, acima de tudo, porque somos humanos e a gente precisa desligar, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que adora a prática de esportes. O esporte é a minha essência, né? Aí que eu vou contar outro segredo, né? Outra revelação aqui. Eu fui atleta profissional. Né? Eu defendi seleção. Então, assim, só que lá atrás, lá na década de 80, vou para mecatrônica ou vou continuar no esporte? Acho que eu vou para mecatrônica porque, né, eu vou ter visibilidade mais rápida, tal. Mas isso é fundamental dentro do dia a dia, hobbies, passeios, família, né? Família é o pilar que me sustenta.
Então, assim, é para onde eu corro, é o colo do pai, né? O abraço da mãe, entendeu? É o cinema com meu filho, entendeu? Então, principalmente, se desvincular. A gente é operação 24/7, a gente é missão crítica, a gente é crise, mas quando tiver flow, viva o flow. Não procure uma crise nova para entrar, né? Viva o flow com intenção. A gente vai tomar um banho de mar, vai pisar descalço na areia, toma sol. Hoje está todo mundo fazendo reposição de vitamina D. Toma sol, né? Caminha de manhã, né? Exercício tédio, exercício ósseo. Aprende a não fazer nada. Sim. Né? Somos uma geração hiperconectada. Tá aqui, meu celular tá aqui. Hiperconectada, hiperativa e hipercobrada, né? Com sentimento de produtividade necessária e obrigatória. Bom, obrigada. Estou muito feliz de ter tido essa conversa. Eu quero te desejar muito sucesso ainda, né? Muito mais. E que essa conversa sirva de inspiração para as meninas que talvez questionem, né? Esse viés de, eu sou muito organizada, eu sou crítica, me criticam porque eu gosto das coisas bem documentadas, que eu gosto das coisas em ordem. E elas descubram que existem lugares para todas essas competências, existem lugares onde a gente se sente, né, dentro da área de tecnologia e dentro das outras áreas, como você bem colocou, a governança não necessariamente fica, né, na tecnologia, ela transita por toda a cultura organizacional. Obrigada, né, e deixa à vontade aí a abertura, se você quiser deixar uma frase, contar mais alguma coisa. Fica à vontade. Não, aqui eu agradeço. Acho que o projeto Land delas é fantástico. Esse lugar de posicionamento, esse lugar de fala, as pessoas que vocês trouxeram, né? As pessoas que vocês trarão para cá. Tudo que é dito do coração, é dito com verdade, é dito com amor, é dito com paixão. É óbvio que a gente combinou ali um breve roteiro, porque senão somos mulheres, né? E se de repente a gente senta aqui para tricotar, o nosso assessor aqui, ele não vai mais embora, porque o assunto nunca vai faltar. Então a gente tem que controlar a questão do tempo, a pauta, né? A gente tenta seguir, dar umas escorregadas ali. Mas o que eu quero trazer é realmente a minha gratidão e felicidade de poder participar desse projeto, né? E eu espero que a gente consiga impulsionar esse projeto e que a gente... de repente a gente vai fazer um evento com todo mundo que gravou e a gente vai levar isso para dentro de curso técnico, que é o lugar que você saiu, que é o lugar que eu saí. A gente vai mostrar para as meninas, que é uma coisa que eu acredito. Eu entro lá na comunidade. Quando né, a Neiva vai fazer trabalho social, eu vou lá dentro, né, de um contexto que é completamente fora e falo, é possível, acredite. Né? Você primeiro, você é capaz. Acredite que você é capaz, né? Mulher tem a síndrome de impostora mais forte do que os meninos, né? Temos que quebrar esses paradigmas, esses estereótipos, e que uma vai alavancar a outra sempre. Não é competição, é união. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Uma honra essa conversa. Tenho certeza que o episódio está incrível, né? E que vai realmente inspirar outras mulheres. Então, a gente encerra por aqui mais um episódio do Land Delas. Eu agradeço a audiência e espero vocês para mais uma conversa enriquecedora em breve. Obrigada!